Olá, jovem, seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Gui Brits. Para você, jovem da oficina MSE, beleza? Estamos aí. Hoje vamos ter uma aula que você, jovem, vai se deparar na sua oficina mecânica. Uma aula que vai ser muito útil num dia que você estiver trabalhando para alguém ou na sua própria oficina. Que vai ser qual? Motos danificadas em alagamentos. É isso aí, jovens. Estamos entrando em uma nova estação aí do ano e as chuvas vão ser mais constantes, vão aparecer os primeiros problemas a respeito de alagamentos. E você, mecânico, tem que estar com as respostas na ponta da língua para mostrar para o seu cliente que não é a primeira vez que você vê um problema desse e saiba o que dizer e o que fazer para que essa moto volte a circular. Beleza, jovem? É isso aí. Junto aí na descrição do vídeo, jovem, você tem acesso à apostila. Acompanhe a apostila, tá ok? Porque essa apostila que nos dá subsídio para a nossa aula de hoje. Beleza? Então é isso aí, jovem. Para nós, reparadores de motocicleta, quais são os problemas que vão aparecer decorrente daquele corajoso que enfrentou a enchente e não conseguiu superar ela? Além de problemas mecânicos que vão imobilizar o motor, deixar a moto parada ali no meio do alagamento, e você vai entender por quê, existem problemas da ordem elétricas que também podem imobilizar a moto no meio de alagamento, e ainda assim outras questões que a gente não vai entrar a fundo nesse vídeo, que são as questões estéticas, como essa água pode também entrar em partes como farol e lanterna da moto, fazendo com que a evaporação dentro deixe todo nublado, deixa todo cheio de gotículas de água por muito tempo dentro dessas partes, traz amarelamento para essas partes refletivas. A gente não vai entrar na questão da discussão dessas partes, o que fazer, e nem tampouco do banco da motocicleta, que também é um outro grande afetado, principalmente a parte estética e conforto, que se não for secado ali, não for desmontado do quadro da motocicleta, ele vai ficar com cheiro sim de odor e pode até manchar a sua calça. Isso não é bacana, ok? Mas a gente vai falar a respeito tecnicamente do que são os pontos afetados quando a água atinge certo nível de altura e o que esses pontos podem causar no motor. E o que pode imobilizar essa moto referente à parte elétrica e pode deixar também essa moto parada no meio de uma enchente. Esse vai ser os dois principais focos dessa videoaula hoje, jovem. Acompanhe a apostila com descrição e contamos com a interação de todos vocês para esse novo momento de videoaulas. Essa é a aula de hoje com o professor Gui. Motos danificadas em alagamento. Até onde o projeto suporta atravessar alagamentos? Essa é a pergunta que eu te faço. Já imaginou você, jovem, futuro mecânico, até onde o projeto de cada moto consegue atravessar esses alagamentos? Alguns dizem que há alguma referência em relação ao pneu, ao número de suspensão, mas hoje, jovem, eu vou te revelar, na verdade, um macete dos mecânicos. E o que é um dos maiores vilões para o motor em um alagamento, jovem. O motor vai imobilizar fisicamente se tiver tudo funcionando na questão ali de alimentação de combustível, a questão elétrica, ele entrou na inundação, como é que ele pode parar? Como é que ele pode mudar fisicamente? Lembra-se que o motor, para ele funcionar, ele precisa ser alimentado com combustível, né, e ar, beleza? Nas suas misturas corretas. Essas misturas, que a gente já conversou em outro momento, recebem o nome de mistura estequiométrica, onde partes exatas de combustível são adicionadas à quantidade exata de ar, e isso alimenta o motor. A ferramenta, a peça que faz essa alimentação, para as motos mais antigas, é o carburador, beleza? Para as motos mais atuais, a injeção através dos componentes eletrônicos, a injeção eletrônica de combustível, dessa mistura. O que acontece quando a água atinge um nível muito alto
é que ela vai facilmente alcançar a entrada do filtro de ar da motocicleta. E esse filtro de ar, jovem, é por onde suga o ar. Se o motor precisa, nessa mistura estequiométrica, de 9 partes de ar para uma de combustível, podendo chegar até 14 partes de ar para uma de combustível, imagine a quantidade de metros cúbicos de ar, de litros de ar, digamos assim, que precisa ser sugada para dentro do motor para essa moto funcionar. Digamos que é mais do que 80% do que é expelido pelo escapamento da moto, 80% é ar, 20% é o combustível que gerou a queima. Beleza? Ok. Por onde que esse ar vai fazer a entrada, jovem? É pela nossa caixa de filtro de ar, ok? Muitas pessoas se equivocam em chamar essa peça aqui de filtro de ar, mas na verdade se chama elemento, tá? Elemento da caixa do filtro de ar. O elemento geralmente ele pode ser de papelão ou espuma. No caso de papelão, ele é substituível, tá? Podendo fazer as revisões prévias, batendo o ar comprimido nele, mas isso não estende a vida útil, só garante bom funcionamento, beleza? E no caso dos filtros de combustível umedecidos de espuma, eles são lavados e reaplicados o próprio óleo de motor. Muito comum em motocicletas 2 tempos ou motocicletas que sofrem enduro, situações de motocross onde há poeira em excesso, tá ok? Dessa forma vai ser melhor. Porém, esses filtros, para cada modelo de motocicleta, está numa determinada altura, joia? Para os modelos de moto scooter, por exemplo, como todo conjunto de tração da corrente ali, como o motor acoplado na parte mais inferior da moto, a altura do filtro de ar também é baixa mesmo que dentro da carenagem. As chances de um scooter parar, sugar essa água é muito maior que uma moto street popular de baixa cilindrada, como são as Hondas, como são as Hondas Titãs, como são as Yamaha Phaser, como são as Suzukis, né? Também, ok? Beleza, jovem? Então, primeiro passo que pode acontecer, a água atingir o nível do filtro de ar e essa moto sugar, em vez de combustível, o ar puro, e isso vai causar um dano muito grande que a gente vai ver no próximo capítulo aí, ok? A todo motor. Além disso, o projeto nivela a entrada de filtro de ar com as duas das principais ferramentas, as duas das principais peças da parte elétrica de uma motocicleta, que é a bateria e o retificador de voltagem, ok? Tanto a bateria quanto o retificador de voltagem normalmente ficam no mesmo nível da entrada do filtro de ar. São peças que, se forem entradas em contato com umidade ou encharcadas, vão parar de funcionar, beleza? Então, a pane se dá simultaneamente na forma mecânica, quando a água é sugada para dentro do motor através da entrada do filtro de ar, como também na parte elétrica, onde ocorre curto-circuito da peça fundamental chamada retificador de voltagem e o CDI, que é o cérebro da moto, no caso das mais modernas, retificador de montagem, computador de bordo e elementos do sistema de injeção de combustível. Joia? Esse é o primeiro passo que a gente vai entrar em análise com o cliente para justificar onde houve o excesso que causou um dano elétrico, também um dano mecânico, através do nível que a próprio projeto apresenta na moto. Beleza, jovens? Agora a gente vai para o nosso próximo capítulo. E o que diz esse próximo capítulo? Se nós já entendemos que a moto tem um limite que suporta atravessar alagamentos e esse limite é delimitado pela altura da entrada do filtro de ar e retificador de voltagem da parte elétrica, agora a gente vai entender o que acontece quando essa água de fato entra pelo filtro de ar, levando o motor a travar, levando o motor a desligar no meio de uma inundação. Beleza? Esse é o nosso próximo capítulo e ele recebe o nome de o que acontece quando o motor suga água e para. É isso aí, quando ele suga e para de funcionar. Seja os motores 2 tempos ou os motores do ciclo Otto 4 tempos,
todos esses motores, o que é comum entre eles é o que eu acabei de comentar com vocês. São alimentados por uma mistura estoquiométrica de combustível e ar, seja 2 tempos, seja 4 tempos. Beleza, ok, entendi. E o que acontece quando essa mistura é modificada? Em vez de entrar o ar, então entra a água da inundação, que chegou no filtro de ar. Acontece que o ar é pressionado dentro da camisa até ele ficar inúmeras vezes maior, comprimido, até 14 vezes menor. Em vez de entrar ar, pelo próprio movimento do motor que já está em funcionamento, ele está sugando o ar, mesmo que o sistema elétrico seja afetado e pare de funcionar, ainda existirão alguns giros do motor que vão seguir a inércia, que vão seguir o embalo. E esses giros já são suficientes para fazer o pistão dentro da camisa descer, sugar em vez da combustível e ar, que é estoquiométrico, ele vai sugar água. Essa água não vai entrar em combustão, porque ela é líquida e em muito excesso. Ela vai causar um calço dentro da camisa. O pistão não vai conseguir subir, só que esse movimento do virabrequim é de inúmeros quilos de pressão, vai continuar empurrando esse pistão até que se rompa ou o cabeçote, ou o pistão, ou rache a camisa, ou estoure a biela. Beleza? Esse movimento, essa compressão desse bloco líquido de água que faz o motor travar e se romper, se chama calço hidráulico. Como um calço de carro que evita que ele ande parado, este calço evita com que o cilindro seja totalmente utilizado e o pistão rompa com aquele volume de água dentro, calço hidráulico. Além do calço hidráulico, outro problema físico causado ao motor da motocicleta e também de qualquer veículo sujeito a alagamento é que parte desse ar, que não é o combustível, também é sugado pelo próprio movimento do motor, e esse ar que circula por baixo ali do pistão, onde é o virabrequim, onde é o cárter, reservatório de óleo, caixa de marcha, existe um ar junto ao óleo dentro daquele espaço. Esse ar também vai vir com gotículas de água, vai vir com água. Essa água, por sua vez, vai entrar em contato com o óleo que está sendo espirrado em inúmeras direções pelo movimento do virabrequim e vai fazer uma mistura forçada que não acontece de água e óleo. Ele vai perder as características de lubrificação e ele vai se tornar uma cor muito parecida com essa parede, uma cor muito parecida com café com leite. Esse processo também físico que ocorre no óleo recebe o nome de saponificação. É onde o óleo se transforma numa gelatina e interrompe os dutos que ele leva até o cabeçote. Se o óleo vem de baixo, circulando pequenos canos que vão até o cabeçote, esses canos se interrompem com essa geleia de óleo, que é a mistura forçada de água com óleo, interrompe além do sistema de lubrificação dos rolamentos, que deixa de ser lubrificante, também interrompe esses dutos. Fato é, esse motor vai ter que ser aberto de fato para trocar tantas peças que causaram um calço hidráulico que fez romper alguma das peças que fazem parte do torque do motor, como também alguns rolamentos que deixaram de ser lubrificados e o desentupimento das galerias de óleo do motor. Isso tudo, jovem, são só pequenas duas situações que vão acontecer caso esse motor tenha sugado água e travado em questões mecânicas, ok? Em questões mecânicas, quando a água então atingir o nível da entrada da caixa de ar, você está prestes a ser vítima dos dois grandes vilões do alagamento, que é o calço hidráulico e a saponificação. Beleza, jovem? Continue acompanhando esse vídeo para saber o que falar, o que fazer com o seu cliente assim que chegar essa moto de alagamento. E a gente vai para o nosso próximo e último tema. Acompanhe. Mas, professor, o que pode acontecer caso essa moto fique em um alagamento? O que pode acontecer com a parte elétrica? Esse é, então, o nosso último tema, jovem. Danos aos componentes elétricos e fiações. Se a gente já entendeu, jovem, que
existe um limite de altura que, caso a moto aspire água, vai causar dois grandes problemas ao motor. Agora você vai entender o porquê esse projeto foi desenvolvido para outros componentes elétricos, como o retificador de voltagem, as principais conexões do chicote, que são os postes-chaves, a bateria, o CDI e o módulo de injeção, estarem todos ao mesmo nível. O segredo de tudo isso é que, se o motor sugou esta água, ele provavelmente já atingiu um nível máximo que essa água está em contato com os principais conectores da moto, que no caso desse modelo a gente mostra aqui, que fica dentro do farol, no caso da Honda Titan 150 cilindradas, ok? Os principais conectores aqui do chicote pós-chave se encontram dentro do farol, os que podem fazer a moto parar de circular, porque é ali que recebe toda a corrente que vem da moto como alternada e é transformada em corrente contínua pelo retificador de voltagem, ok? Retificador de voltagem esse, jovem, como vocês podem observar aqui na imagem, ó, estão na rabeta da motocicleta. Então, tanto o retificador de voltagem está na rabeta, os conectores de pós-chave estão na dianteira e entre eles a gente vai ter o CDI, que é o cérebro da moto carburada, ou o computador de bordo para a injetada e o módulo de injeção, todos embaixo do banco, no quadro da motocicleta, o ponto mais alto fixo desse veículo, para evitar que eles se imundem, tá? Então, se a gente tem esses principais componentes elétricos no mesmo nível do filtro de ar, significa que o travamento do motor pode representar não só um dano eminente de calço hidráulico e saponificação à parte mecânica, como um dano de fato e irreversível aos componentes elétricos, que são os elementos de conexão pós-chave e o que? Retificador de voltagem, que vai gerar energia para a bobina, e a nossa bateria, que armazena essa energia para que ela seja contínua e equilibrada. Se a gente não tem uma energia contínua que é retificada, a gente tem picos de energia que queimam as lâmpadas da nossa motocicleta, aumentando ainda mais o curto-circuito nos conectores principais de pós-chave. Então, ou seja, é uma morte súbita a inundação por uma motocicleta que não é preparada, e é por isso que agora isso também responde uma das questões, porque a motocicleta de motocross é tão cara, porque até para isso ela precisa ser preparada com um chicote totalmente impermeabilizado, para caso ela entre dentro de inundações, os danos sejam somente mecânicos e mais fáceis de ser resolvidos do que toda a parte elétrica, onde encontrar um defeito elétrico muitas vezes leva muito mais horas do que refazer o motor, ok? Então, para cada designação vai ter um projeto melhor. Isso já ficou claro para nós mecânicos que entendemos tecnicamente disso. Beleza, jovem? Espero que nessa oficina, jovem, você tenha entendido que, para conversar com o nosso cliente a respeito de motos de inundação, a gente precisa passar o panorama do que acontece quando ele supera o limite que o projeto estabelece. Esse limite tem coisas em comum, como circuitos elétricos e partes físicas que fazem a sucção do ar. Quando eles são, então, excedidos, esses limites fazem com que hajam danos simultâneos à parte mecânica em calço hidráulico e saponificação, assim como a parte elétrica, com curto-circuito dos conectores e a falência do retificador de voltagem e bateria, que mantém o circuito de ignição funcionando. Beleza, jovem? Não esquecendo que existem outros problemas recorrentes aí, que são o que? A umidade que fica presa dentro dos faróis, setas e painéis também é um grande problema, assim como aquela umidade que entrou dentro de partes do quadro, que com o decorrer dos anos vão transformar em corrosão para vazar, ok? São outros danos. Mas a princípio, tecnicamente, esses são os argumentos que eu provavelmente conversaria com o cliente e deixaria bem cientes antes de iniciar um processo que pode resultar no desmonte total do motor e substituição de todas as partes elétricas. Beleza? É isso aí, jovem. Isso você tem detalhado, e faça bom uso
da apostila que você tem na descrição do vídeo. Espero da participação de todos vocês interagindo conosco aí nos questionários. Estamos atentos aos comentários, e-mails e todos os canais de comunicação, jovem. Espero vê-los em breve. Eu sou o professor Gui, oficineiro de mecânica de moto, para você, jovem do MSE.